No vídeo anterior, paramos neste diagrama. Sabemos que esses 4 reinos fazem parte dos 7 reinos que estão identificados com as 7 cabeças da besta do Apocalipse, mas ainda não sabemos em que lugar colocá-los. Neste vídeo, vamos posicionar corretamente esses 4 reinos, o que não é um detalhe menor, e também vamos identificar mais 2 reinos. Vamos começar! São muitos os teólogos que colocam a Babilônia como o primeiro reino, ou seja, que posicionam os 4 reinos que já identificamos como os 4 primeiros reinos dessa série de 7, inclusive entre os teólogos mais entendidos. Já que estamos aqui, vou te explicar de uma vez por todas a que me refiro quando falo dos teólogos entendidos que tanto menciono. Para entender o Apocalipse, são necessárias várias chaves que nos permitam abrir esse maravilhoso baú que nos revela e nos mostra o futuro, o que vai acontecer no mundo. A simbologia é uma chave importante, claro, e entender corretamente a simbologia é indispensável para que possamos compreender o Apocalipse, mas não é a única chave. Existem outras chaves muito importantes. Por exemplo, a compreensão do santuário. O Apocalipse fala muito sobre o santuário, muito mais do que você imagina. Se você não entende, não compreende como funciona o santuário, nunca vai entender o Apocalipse. É assim, simples assim. Então, a compreensão do santuário é outra chave para poder entender o Apocalipse. Vamos falar de mais uma chave. Um dos grandes temas que o Apocalipse traz é o juízo ou os juízos, porque existem 2 grandes juízos, um antes do milênio e outro depois do milênio. Para entender o juízo, é necessário compreender corretamente algumas doutrinas que estão relacionadas ao juízo, especialmente 2, a doutrina do estado dos mortos e a doutrina da lei de Deus. Se não entendermos essas doutrinas, não podemos compreender como funcionam os 2 juízos e, consequentemente, não vamos conseguir entender o Apocalipse. Portanto, sim, a compreensão de algumas doutrinas é outra chave para entender o Apocalipse. E tanto o santuário quanto as doutrinas e todas as chaves nós vamos abordar aqui neste canal. Agora, eu chamo de teólogos entendidos aqueles teólogos que têm uma compreensão completa e correta dessas diferentes chaves, mas que ainda assim possuem mitos incorporados em seus ensinamentos. Ou seja, existem erros que foram estabelecidos ao longo dos anos como se fossem verdades indiscutíveis, mas que estão errados, ou seja, têm mitos incorporados. E neste momento vamos, revelar, explicar o primeiro grande mito. Babilônia não é o primeiro reino da cadeia profética. Vamos mencionar vários argumentos a favor da sequência que consideramos correta, mas antes quero citar 3 grandes argumentos do porquê Babilônia nunca pode ser o primeiro reino. Sempre que se coloca a Babilônia como o primeiro reino, é necessário, para poder chegar até 7, colocar o chifre pequeno como um 5º reino, diferente do 4º. No entanto, isso não coincide com a simbologia de Daniel capítulo 7. Em Daniel capítulo 7 é explicado que o 4º reino é uma besta que representa Roma e desse reino surge o chifre pequeno. Por exemplo, em Daniel 7, versículo 7, diz que a 4ª besta tinha 10 chifres e eis que outro chifre pequeno saía do meio deles. No versículo 23 também volta a esclarecer onde diz: a 4ª besta será um 4º reino na terra. Os 10 chifres significam que daquele reino se levantarão 10 reis e depois deles se levantará outro. Ou seja, explica o chifre pequeno como parte do 4º reino. Se quisesse explicar a simbologia de que o chifre pequeno seria um 5º reino, não o teria colocado como um chifre, ou seja, como um poder dentro da 4ª besta, mas sim o teria identificado como uma 5ª besta. O mesmo acontece com Daniel capítulo 2. Em Daniel capítulo 2, se colocarmos a Babilônia em primeiro lugar, precisaríamos colocar o chifre pequeno como o 5º reino, o que também não coincide com a simbologia da estátua e dos metais, porque o 4º reino, que é Roma, está representado pelas pernas de ferro e, depois das pernas de ferro só vêm os pés que estão misturados com o ferro, ou seja, parte do reino anterior e barro.
E imediatamente depois vem a rocha que destrói a estátua, que representa o reino de Deus. Se colocarmos Roma em quarto lugar, ainda faltariam 3 reinos e não há tantos metais representados na estátua. O terceiro grande argumento sobre esse tema é justamente o que se encontra em Apocalipse capítulo 17, versículos 9 e 10, que é o enigma que estamos tentando resolver, que diz: aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada, e são 7 reis. Mas depois diz algo muito importante: 5 deles caíram, um existe, fazendo referência ao fato de que 5 já passaram e um está no presente do autor, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, é necessário que permaneça por pouco tempo. Quando o apóstolo João fala de um existe, ele está se referindo a Roma, que é o império que estava governando no momento em que ele escreve o Apocalipse. Não faz nenhum sentido, de nenhum ponto de vista, que o profeta esteja falando que um existe. Que 5 caíram e um existe esteja se referindo cronologicamente a outro reino que não coincida com o seu próprio presente. Agora, quais são os argumentos que normalmente apresentam aqueles que defendem que a Babilônia deve estar em primeiro lugar? Basicamente, eu encontrei 2 argumentos principais. O primeiro é que eles dizem que seria estranho a cadeia profética não começar pela Babilônia, já que Daniel a faz começar pela Babilônia. No entanto, Daniel a faz começar pela Babilônia pelo simples fato de que é o seu próprio presente. Daniel está vendo em profecia desde os seus dias até o tempo do fim, quando Cristo vem. Por isso começa da Babilônia para frente. E ponto final. Não há muito mais o que explicar sobre esse assunto. Outro argumento que eles apresentam é o versículo de Apocalipse, capítulo 13, versículo 2, onde diz que a besta que viera semelhante a um leopardo, e seus pés como de urso, e sua boca como de leão. Então eles argumentam que João, ao escrever o Apocalipse, também está vendo a cadeia profética desde seus dias, mais para trás, e então menciona, os reinos e termina no leão e por isso a sequência profética deve terminar na Babilônia. Mas em relação a isso, eu quero te dizer 2 coisas. Primeiro, João não está dando a lista completa, ele está apenas mencionando 3 reinos, o leopardo, o urso e o leão. Com isso, por não estar completa e mencionar apenas 3 reinos, não se sabe que parte da sequência ele está completando e que parte está deixando sem completar. Segundo, um ponto importante é que o texto não tem o objetivo de dar uma lista completa e taxativa dos reinos. O que João está fazendo aqui é explicar que a besta da qual ele está falando tem características semelhantes àqueles 3 reinos que ele menciona no versículo. Esse é o conceito do versículo. Muitos teólogos começam a sequência dos 7 reinos a partir do Egito, colocando o Egito e a Síria antes da Babilônia. Agora vamos apresentar vários argumentos a favor dessa sequência. Em primeiro lugar, o primeiro argumento é que tanto o Egito quanto a Síria cumprem o requisito, que mencionamos no início desse vídeo, de tentar destruir todo o povo de Deus, tendo assim a característica necessária para ser uma das bestas das 7 bestas dessa sequência. No caso do Egito, o faraó Ramsés escravizou o povo de Israel e, finalmente, Deus liberta o povo através de Moisés. E quando eles estão tentando fugir, o faraó persegue todo o povo de Israel com seu exército com o objetivo de destruí-los. Finalmente, Deus os liberta abrindo o Mar Vermelho. O povo de Israel consegue escapar livremente. Todo o exército egípcio é soterrado quando Deus fecha novamente o mar sobre eles. O mesmo acontece com a Assíria. O rei Senaqueribe forma um grande exército para destruir todos os judeus, ou seja, o povo de Deus, na época do rei Ezequias. No entanto, Deus os liberta enviando um anjo para destruir todo o exército assírio. E essa história está em 2 Reis, capítulo 18, e 2 Crônicas, capítulo 32. O segundo argumento é que Deus também profetizou sobre o Egito e a Assíria. Em todos os casos, Deus sempre profetizou que haveria esses 7 ataques contra o povo de Deus e também que ele os libertaria.
E assim como ele profetizou sobre os reinos desde a Babilônia até Roma através do livro de Daniel, também fez a mesma profecia de que o povo de Deus seria atacado pelo Egito e pela Síria e que também seria libertado. No caso do Egito, ele fez isso com a profecia dos 400 anos de Abraão em Gênesis capítulo 15. E no caso da Síria, a profecia foi feita no livro de Isaías capítulo 14. Outro ponto importante é que esses dois reinos também foram representados por bestas. Eminência. O Egito, que é o símbolo da idolatria, foi representado por uma bezerra no livro de Jeremias. E a Síria foi representada por um jumento selvagem, não só em Jeremias, mas também no livro de Oséias. Outro motivo para considerar o Egito como parte desses 7 reinos é que o Egito está muito ligado ao livro de Apocalipse. Em primeiro lugar, as pragas que Deus usou para libertar seu povo no Egito estão muito relacionadas com as pragas que Deus vai usar no tempo do fim descrito em Apocalipse. E também a forma como Deus libertou o povo de Israel no final, quando atravessam o Mar Vermelho, também tem um paralelismo com a libertação final, descrita em Apocalipse. Acredito que todos os argumentos que mencionamos são suficientes para termos certeza de que a sequência de 7 deve começar pelo Egito e não pela Babilônia. De qualquer forma, se você ainda tiver alguma dúvida, à medida que formos avançando, você vai ver como os símbolos se encaixam de forma tão exata e tão precisa que, no final, não vai restar nenhuma dúvida. Como já mencionamos anteriormente, o que identifica esses reinos, o que os torna únicos, é que em algum momento de sua história decidiram agir a serviço de Satanás para eliminar todo o povo de Deus. Isso não quer dizer que, desde o momento em que o império nasce até que desaparece, o que muitas vezes leva muitas décadas e até séculos, todo esse período o império tenha sido uma besta a serviço de Satanás. Mas sim que ele se transforme em uma besta no momento exato em que um de seus reis ou alguns de seus reis decide assinar um decreto ou tomar uma ação militar para destruir todo o povo de Deus. Assim, agora podemos ter um panorama muito mais claro. Agora podemos ver toda a sequência dos reis de que estamos falando. E é exatamente por isso que, em Apocalipse, as cabeças significam montes, que querem dizer reinos ou reis, e também em Daniel as bestas significam reinos ou reis, fazendo com que o significado da simbologia seja realmente impressionante. Posso te assegurar que tanto o apóstolo João quanto Daniel, que estavam separados por 7 séculos, era impossível que pudessem combinar esses detalhes da simbologia e isso teve que ter sido idealizado e revelado por um ser superior. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Profeteia, onde você pode encontrar todas as informações que precisa sobre profecia bíblica.